Olá, amigos, com muito amor, carinho, que eu venho aqui novamente hoje conversar com vocês sobre assuntos tão relevantes à nossa caminhada aqui na Terra, né? Eu me sinto tão bem, tão feliz em poder ter saúde, poder ter disponibilidade, amor no coração para fazer isso aqui com vocês todas as semanas, tá? Quando eu apresentei a aula de glândula pineal para vocês, que eu confesso uma aula bem extensa, quando eu encerrei a aula, eu senti muito no meu coração de não ter explicado o que é o magnetismo da glândula pineal, o que que ela capta, técnicas que nós podemos fazer para expandi-la. Trouxe aqui para vocês hoje uma aula mais resumida, mas que o mais importante daqui é, primeiro, vocês saberem que existe um roteador Wi-Fi no interior da sua cabeça, para que vocês conectem com o mundo físico e extrafísico, que vocês recebam intuições, insights maravilhosos acerca do nosso processo evolutivo, que é a glândula da nossa ancestralidade. Ela contém arquivos ancestrais importantes para que nós consigamos nos desenvolver aqui na Terra, nesse plano. Hoje nós vamos falar um pouquinho diferente da glândula pineal. Começando agora, ela tem um sinônimo, né, de epífise. Se vocês pegarem a literatura espírita, muitos falam epífise. E ela é uma glândula que ela recebe informações do meio externo físico e do meio espiritual, como se fosse, como eu acabei de dizer, um roteador Wi-Fi que envia informações da internet aos dispositivos pessoais. Então ela tem o formatinho de uma pinha, ali na foto está em destaque a glândula pineal, bem no centro do cérebro. Ela tem um pequeno tamanho, ela pesa 120 gramas, né? Uma formazinha de uma pinha. Ela é muito vascularizada. Então, gente, eu queria só colocar um parênteses aqui para vocês. Quando a gente leva a consciência para um órgão, você aumenta a vascularização, a circulação naquele órgão. Então, se você só guardar a posição da pineal e numa situação meio de perigo, você já lembrar-se dessa pineal, com certeza ela, por ser muito vascularizada, ela vai receber um aporte energético através do sangue. Então, isso fará com que vocês tenham condições de se livrar daquela situação negativa. Ela produz a melatonina, que é um hormônio que é produzido na ausência da luz. É um hormônio que está sendo estudado por muitas pessoas, responsável pelo ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Ela acaba tendo uma ação sobre os hormônios reprodutores e ela atua também no nosso sistema imunológico. Então, uma glândulazinha bem pequenininha no centro do cérebro que tem inúmeras funções. Esta glândula, ela é responsável pela nossa conexão, então, com o mundo espiritual. Ela capta parte da luz recebida através dos olhos. Então, quando a gente recebe um estímulo luminoso, parte estimula os olhos e o cérebro e parte estimula a glândula pineal. Por isso que ela é chamada de terceiro olho, porque ela fica para dentro e os olhos ficam para fora. Ela capta sensações, então essas sensações de visão, sensações físicas, sensações de cores, etc. E ela vai captar, gente, o magnetismo, que é uma força muito poderosa. Então, o magnetismo ele pode ser expresso através de uma simpatia, de uma antipatia, de uma força de um pensamento. Quem já até hoje não entrou num ambiente e falou, nossa, estou me sentindo mal. Então, é porque você está captando através da sua glândula pineal o magnetismo local. Ela pode ser vista por métodos de imagem. Hoje em dia, a gente tem as imagens de ressonância magnética. Aqui eu trouxe uma só para mostrar que hoje em dia é comum, às vezes, você se deparar com um cisto da glândula pineal, mostrando aqui como o cisto aumentou o volume dela, para vocês verem no centro do cérebro. Então, a pineal está relacionada com muitas substâncias nobres. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, coloquei neurocientista, que ele também o é, mas ele, na verdade, ele é um anatomista que estudou por bastante tempo a glândula pineal lá na USP, no laboratório. E ele mostrou que quando a gente via nos métodos de imagem, lá atrás, a gente achava nos livros de neuroanatomia de 40 anos atrás que ela era uma glândula vestigial. Por quê? Porque se via só os pontinhos branquinhos, que seriam o quê? Calcificações. Aí o doutor Sérgio Felipe, fazendo o exame histológico, ele percebeu que aqueles cristais vistos nos métodos de imagem mais grosseiros, quando colocados em microscópio
eletrônico, percebiam que, na verdade, eram cristais de apatita. Então, e o que acontece com os cristais de apatita? Os cristais, eles são agentes catalisadores de energia. Eles captam a energia. Olha que bacana. Então, é muito interessante que eles começaram a estudar a quantidade de cristais com o grau de sensibilidade ou mediunidade de cada pessoa. E eles perceberam, quanto maior o número de cristais, maior é a mediunidade que a pessoa tem. Todos nós somos médiuns, mas existe um grau variado de mediunidade. E o Dr. Sérgio Felipe, como ele estuda um pouco essa parte, né, bastante de psiquiatria, ele gostava de fazer um rastreamento no consultório com métodos de imagem para ajudar no tratamento psiquiátrico acerca de componentes de mediunidade. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma mediunidade muito ostensiva, ela precisa não só de tratamento medicamentoso, psicoterápico, mas também de tratamento espiritual, de educar-se, de instruir-se e às vezes participar de trabalhos mediúnicos. Aí o Dr. Sérgio ele percebeu assim que os cristais mais compactados, a pessoa apresentava, né, uma mediunidade de incorporação e os cristais menos compactados apresentava uma mediunidade de desdobramento, facilidade em sair do corpo. Eu trouxe aqui também, como na primeira aula, uma literatura espírita do livro Missionários da Luz, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E o segundo capítulo é um capítulo extenso desse livro, quem tiver a oportunidade de ler ou pegar pela internet, ele intitula-se A Epífise, ou seja, a pineal. E aí ele diz o seguinte: é a glândula da vida mental, que ela acorda as forças criadoras que estão no homem na puberdade. Então, até a puberdade é como se ela ficasse mais estacionada. E depois da puberdade, ela continua a funcionar. E aí sim, como um laboratório de elementos psíquicos da nossa vida terrestre. Até os 14, como eu falei, ela fica estacionária. Daí ela, após essa idade, ela reabre os campos, os mundos de sensações na nossa esfera emocional. Ela preside fenômenos nervosos da emotividade e tem uma elevada expressão no nosso corpo etéreo. Ela vai desatar os laços da natureza, aos quais liga existências de umas às outras, e ela vai deixar entrever a grandeza das faculdades que a criatura se encontra. Vou abrir só um pequeno parênteses aqui, gente. Por isso que muitos adolescentes, quando entram aí na puberdade, eles mudam um pouco o comportamento, passam a ser rebeldes em relação à família, passam a ter animosidades com relação a alguns familiares, porque na verdade aquele conteúdo ancestral de outras vidas, que muitas vezes requer nesta vida alguns reparos interessantes, eles ficam meio que um pouquinho mais vibrantes, deixam de ficar muito no sobrenadante. Então as pessoas acabam vendo então a necessidade de se perguntar àquele membro familiar, perguntar, conversar com a criança, com o adolescente, acolhê-lo, às vezes encaminhar para um trabalho espiritual, encaminhá-lo para um... Tem os núcleos de evangelização da mocidade espírita e outras religiões também. Então eu acho que vale a pena buscar um floral, um tratamento psiquiátrico, um tratamento, desculpa gente, psicológico. Ela vai controlar também as outras glândulas. Então ele fala que as glândulas genitais secretam hormônios e ela secreta como se fosse uma unidade de força que vai agir sobre a glândula genital. Então ela tem ascendência sobre essa questão. E nesse livro, quando eles falam, né, porque existem reuniões espirituais também no mundo espiritual. E André Luiz conta o caso de uma reunião que ele percebia que no cérebro do médium que estava recebendo a incorporação aparecia uma luz vibrante. A pineal deixava-se iluminar, porque ela era como se ela se transformasse no núcleo radiante para trabalhar aquela questão e captar as mensagens. Então aqui eu deixei para vocês, mostrando que num transe mediúnico, todos nós que participamos de reuniões estamos com a pineal ativada, mas o médium, ele já tem a pineal mais voltada para o desenvolvimento. No caso, como eu ia explicando para vocês, a pineal ela vem a ser um órgão senso-magnético, no sentido da visão e no sentido do magnetismo. A luz penetra nos olhos, né? Então, penetrou nos olhos, ela vai estimular
a retina e o cérebro. E parte estimula a glândula pineal. E pasmem, gente, a glândula pineal contém terminações nervosas sensíveis à luz, córnea e retina. Olha que interessante a glândula pineal. Nos animais, em relação ao magnetismo que ela capta, ela vai orientar as aves para o norte magnético. E nos seres humanos, ela vai captar, gente, o magnetismo de encarnados e desencarnados. Então, às vezes você vai num ambiente e percebe, nossa, que peso, né? Peso que está esse ambiente aqui. É que você está captando não só o magnetismo dos encarnados quanto dos desencarnados. Você vai captar simpatias e antipatias. Então, ela está rastreando lá aquele seu vizinho que foi, às vezes, um algoz seu, ou aquele que foi um grande amor lá do passado, que você fala, ai meu Deus, tem uma coisa estranha aqui. Encontrou no elevador, ai, ai, ai. Não pode deixar no quarto sozinho, né? Então capta tudo, né, gente? E principalmente, gente, absorções de energias. Então, vou falar um pouquinho aqui. O objetivo principal dessa minha aula hoje é colocar para vocês trabalhar a glândula pineal e colocar uma experiência pessoal minha que eu venho fazendo há algum tempo. Vamos lá, absorvendo uma energia. Absorvi uma energia, entrei, minha glândula pineal captou. O que eu posso fazer primeiro? Primeiro, perceber a glândula. Imaginá-la no centro do meu cérebro. Imaginar um cone de luz dourada protegendo, me protegendo inteirinho, inclusive a glândula pineal que está lá no meio. Fazer preces elevadas. Imediatamente, substituir pensamentos negativos, não tem problema o que esteja aqui, eu vou fazer o meu Pai Nosso, eu vou fazer uma prece de elevação, até para encaminhar essas entidades que estão aqui. Vamos fazer respirações profundas, com narinas alteradas. Você inspira, fecha uma narina, inspira profundamente, retém, fecha as duas narinas e expira profundamente com a narina alternada. Isso é muito, muito importante. Isso você já vai, gente, promover um aporte nutricional e uma pressãozinha na sua pineal, porque quando você faz um movimento respiratório, você comprime um pouco, comprime um pouco o abdômen, você faz com que ocorra um aporte maior de líquor na região da pineal. E essa pressãozinha faz com que os cristais se movimentem e ela passa a funcionar como um rádio. Outra coisa, gente, saiam do ambiente. Vou sair do ambiente, vou tomar um ar lá fora. Se possível, pegue um copo d'água, faça uma fluidificação da água com uma firmeza de pensamento. Espiritualidade, que essa água seja fluidificada com o alimento que eu preciso para nutrir a minha glândula pineal, para nutrir as minhas energias e resistir a alguma influência externa. E a visualização da natureza e a troca de energia. Gente, não precisa. Claro que se você tiver num ambiente que tenha ar puro, jardim, você sai, vai. Você já vai estar na natureza. Mas não tendo, gente, que vá para um banheiro, mas faça a visualização da natureza, inspire profundamente e troque energia com essa natureza, ainda que ela seja uma natureza apenas no plano mental. Essa glândula pineal, ela relaciona-se com o sétimo chakra. Tem religiões que falam sexto, mas o espiritismo considera uma modulação entre os dois chakras. Então, como eu falei, funções cerebrais, neuroendócrinas, intuição, sabedoria e devoção. E vou falar só um pouquinho rapidamente aqui sobre a melatonina, que ela é de liberação noturna. Quando a gente recebe o sol, a luz, ela se transforma em serotonina, que é um hormônio de bem-estar, e ambas têm o precursor triptofano. E o que a gente tem, gente? O que acontece com a gente quando a gente tem uma disfunção da glândula pineal? Quando você não dorme direito, quando você dorme com o aparelho ou celular, gente, na cabeça, é um verdadeiro suicídio, um homicídio da sua glândula pineal, porque o celular, ele tem que ficar longe, se possível num outro cômodo, ou se possível pelo menos 1,5 metro longe da sua cabeça. Então, isso vai levar ao quê, gente? Dificuldade de aprendizagem, distúrbios da captação da concentração, problemas de memória, irritabilidade, porque não dormiu, insônia, distúrbios hormonais, infertilidade e obesidade. E aí, como que a gente nutre a glândula pineal? Com alimentos naturais, não adianta vir cheio de conservantes,
adulterantes, né? Edulcorantes. Não, é importante a gente usar alimentos naturais, alimentos ricos em substâncias antioxidantes, que impedem o desenvolvimento, o envelhecimento celular. E a luz solar. De repente, gente, tomar 5 minutinhos por dia de sol antes do trabalho e estimulando a sua glândula pineal e a nutrindo, como ativando, né? Meditações, orações, contato com o sol, com a natureza, a prática do bem, as respirações. E aqui eu coloquei mantras, né? O mantra Om, que é o coringuinha, né? Dos mantras, mas as músicas binaurais. Música binaural, o dineural, o mais comum é binaural. Essas músicas são músicas que promovem uma mudança na nossa frequência celular. E essas mudanças, elas fazem com que haja processo de cura, processo de reequilíbrio, processo de restauração, calma, desintoxicação de ideias nocivas. E as binaurais, dentre elas, tem uma específica para a glândula pineal, que é a 963 Hz, que elas vibram nessa frequência. Vocês se lembram lá que é bem alta, né? A frequência vai até 940. A 963 já é superior, quer dizer que a glândula pineal, ela se encontra numa frequência muito alta, onde você consegue ativá-la através dessas músicas. Eu trouxe algumas ativações aqui da glândula. A primeira ativação, você focar a sua atenção na respiração. Respirar profundamente e focar a atenção na respiração. Imaginar uma luz dourada, brilhante, no centro do terceiro olho. Então, se você fizer uma pressão entre as duas sobrancelhas, você vai estar no terceiro olho aqui, durante alguns minutos, várias vezes ao dia. Isso leva, gente, a melhoria de insights, melhoria de ideias, melhoria física, melhoria mental, tira o cansaço mental e desenvolve a sua sensibilidade. Eu tive vários grupos que eu frequentei espíritas que eles pediam para a gente imaginar essa luz direto aqui. Você pode até, nos primeiros momentos, fazer uma percussão aqui dessa glândula através do terceiro dedo, né? Do dedo médio, com movimentos leves de percussão. Pesquisas científicas mostraram que esta ativação que nós fazemos, gente, libera neuropeptídeos e óxido nítrico, e desencadeiam um maior relaxamento do nosso espírito. Algumas pessoas podem começar a desenvolver com o tempo formigamentos na testa. Eles recomendam cerca de 2 a 3 vezes ao dia essas práticas com 5 minutos. Eu tenho feito, gente, já há algum tempo, há mais de um mês mais ou menos, é pouco tempo, viu? Para quem gosta do tema há muito tempo, eu considero que eu demorei para cair minha ficha. Mas eu ponho a música binaural, a frequência 963, e eu faço a visualização conforme a respiração que eu vou fazendo. Eu vou imaginando a luz dourada e ela vai com certeza, gente, ativando a minha pineal. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu tenho dormido muito melhor, eu durmo rapidamente, eu demoro para acordar e quando eu acordo, eu tenho insights maravilhosos. Futuramente eu vou contar um insight que eu tive recentemente, que eu precisava fazer essa questão na minha vida e eu tive após a ativação da glândula pineal. E uma outra ativação é você fazer uma respiração utilizando os músculos abdominais com maior pressão, colocando-os para dentro, comprimindo-os contra a coluna vertebral. Isso vai fazer com que o líquido céfalo-raquidiano, vá comprimir os cristais da glândula pineal. Isso vai causar um estresse mecânico, porque são cristais que ativam eletricamente os cristais. Então, quando eles ficam excitados, é como se você ligasse uma antena de rádio. Olha que coisa linda, gente. E isso é muito importante. Eu vou só compartilhar uma outra coisinha com vocês aqui a respeito da glândula pineal.
Eles comentam, com o tempo, você vai sentir pulsar, como se fosse um coração aqui no terceiro olho, com a glândula pineal, né? Eu acho, gente, que a música potencializa muito esse processo. Então, essa frequência 963 vale a pena vocês colocarem. Eu tenho feito assim, eu coloco, faço minhas orações, aí faço essa meditação, coloco, e às vezes eu deixo um pouquinho mais. Eles falam que não é bom deixar tantas horas, porque se você chega a encontrar essas músicas binaurais que você coloca na internet, durma 10 horas com a frequência 963. Eu já fiz esse teste, gente, eu amanheci gripada, doente. Então, eu acho que, não sei se foi coincidência, eu acredito que não, mas eu acho que a gente não sabe ainda, através dos estudos, o quanto essas glândulas, essa glândula é sensível a essa música, que é sensível com certeza, mas então a gente não precisa abusar. Aí você põe o celularzinho do lado, longe lá, carregando no outro cômodo, o que for, mas aí você esquece e vai deitar. Uma coisa que eu tenho percebido tão bonita, além da pulsação, gente, o que eu tenho percebido quando eu faço essa conexão? Gente, é muito bonito. É uma conexão energética do meu coração, do meu chakra cardíaco com a glândula pineal. Olha que bonito. Então é alma, gente, é coisa de alma. É muito, muito bonito. Por isso que fala que ali está a sede da alma. Então eu queria deixar essas experiências aqui para vocês, colocar um dos últimos slides aqui, evitar contato com aparelhos eletrônicos antes de dormir, se tiver televisão, desliga da tomada, e evitar a ingestão excessiva de flúor, que o flúor materialmente ele agride a glândula pineal e cloro também. Aqui para ativá-la, né? Não é o terceiro, viu, gente? É o sétimo chakra. Existe um chakra que é o chakra coronário. Então, eu pus até a prescrição aqui, tomar 4 gotinhas, 4 vezes ao dia, durante 3 meses. Gente, eu já usei esse chakra. É maravilhoso essa. Eu já estou quase acabando um meu aí, agora já vou pedir esse daqui. E o que ele traz pra gente? Percepção intuitiva, conexão espiritual e aumento da nossa capacidade de insights. Então, imagina que nela está a nossa ancestralidade, a nossa proposta kármica, a gente está lá, as nossas capacidades, as nossas potencialidades. Então, temos que trabalhar na glândula pineal. A ativação da glândula pineal também vem a ser nós mantermos sempre uma sintonia, né, com os ensinamentos do nosso Cristo e com ele e com os ensinamentos. Então, agradecendo aqui para vocês mais uma vez, olha, eu espero ter contribuído, que ficou no meu coraçãozinho. Júlia, você não falou da ativação da pineal. Gente, vale muito a pena vocês fazerem essa prática pequena, diária, aí 20 minutos por dia, né? 10 de manhã, 10 à noite, ao levantar, ao deitar. Eu não consigo mais ficar sem essa prática. Eu acho que traz muito benefício. Então, agradeço muito a vocês, muita luz. Lembrem da glândula pineal, ativem, que é igual músculo, né? Faz um exercício lá, você não está pensando no músculo, está conversando com o personal, falando só as fofoquinhas, ou assistindo uma TV. É diferente quando você pensa naquele músculo, que você pensou, você leva a consciência e aumenta a circulação. Então vamos pensar na glândula pineal para que ela trabalhe a nosso favor e não contrariamente, né? Tá bom, gente? Então muito obrigada, fiquem na luz e na alegria sempre e namastê.